Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Daniel Granado, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trago hoje para discutir com vocês aqui no terceiro ciclo Ibero-Americano Diálogos Contemporâneos, Saúde, Doenças, Práticas Terapêuticas na cidade do Porto. É um trabalho, né, que eu desenvolvi durante o meu período de pós-doutorado na cidade do Porto, né, com entrevistas com imigrantes brasileiros a respeito do acesso à saúde, né, e vulnerabilidades dos imigrantes internacionais no contexto da disseminação da Covid, né, e um olhar sobre os brasileiros, então, em Portugal, basicamente na cidade do Porto. Esse pós-doutorado ele é desenvolvido em parceria entre a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sobre a supervisão da professora Maria Conceição Ramos e da professora Natália Ramos, que é da Universidade Aberta, e também em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Antropologia, o professor Jean Segata, e também uma pesquisa que está sendo desenvolvida em rede colaborativa com os colegas da FAPESP, né? Então, em São Paulo. Então, essa pesquisa, né, é importante que se diga que ela conta com financiamento de dois projetos, né, um projeto da FAPESP e outro do CNPq, e tal, através também da rede Covid, né, a gente também conseguiu o apoio do INCT Brasil Plural, grupo do qual eu sou pesquisador também, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Então, o avanço da pandemia, né, levou a OMS a decretar estado de emergência internacional em janeiro de 2020. Em Portugal, os primeiros casos confirmados datam de 2 de março de 2020. Seguiu-se, então, um amplo conjunto de medidas sanitárias que passaram a ser aplicadas, né? A Direção-Geral de Saúde, DGS, e a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde passaram a publicar orientações e normas, né? Ainda no período da pesquisa era possível ver, como traz essa imagem, né, algumas dessas normas presentes, ainda fichadas em alguns locais públicos, né, na cidade do Porto, onde foi feita a pesquisa. Né. Então, essa pesquisa ela tem por objetivo compreender como foi a experiência da pandemia de Covid percebida através do relato de brasileiros imigrantes que se encontravam em Portugal durante esse período. Ela foi feita, foram realizadas então 9 entrevistas, né, em Portugal, entrevistas aprofundadas, de em torno de 50 minutos a 1 hora, versando sobre o tema da pandemia de Covid. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e concordaram com sua participação e a gravação da pesquisa. Os resultados, é claro, são divulgados de forma anônima, não é? Nós utilizamos questionários, também etnografia virtual em grupos de brasileiros que se encontram organizados em Facebook, redes de WhatsApp, e fizemos também estudo de narrativas, né, sobre esses brasileiros, sobre as principais dificuldades de instalação e tal. Então, os nossos resultados preliminares, né, que a pesquisa ela ocorreu em campo entre abril e agosto de 2023, então a gente ainda está na fase de análise dos resultados, né? Eles apontam, né, para questões que têm sido amplamente trabalhadas aí na literatura sobre a saúde e proteção social dos imigrantes, né, que é com relação a uma maior vulnerabilidade dessa população com relação aos habitantes locais. Essa situação de vulnerabilidade, então, ela tende a se agravar face a situações de falta ou dificuldade de obtenção da documentação, não é? Que são fundamentais para a integração social, inserção no mercado de trabalho, como em Portugal o NIS, não é? Que é o Número de Identificação da Segurança Social, o NIF, né, que é o número de identificação fiscal, e o número de utente, né, que são indispensáveis para se ter acesso então ao emprego formal e à cidadania. Nesse sentido, se criam nos grupos de WhatsApp e de Facebook, né, um verdadeiro mercado paralelo, né, que se destina então a fornecer de forma
paga, né, com custos aos brasileiros serviços que são gratuitos, né, que são fornecidos gratuitamente pelo Estado, mas que, em função de desinformação, em função da dificuldade de obter, muitas vezes, um certificado de residência, né, levam os brasileiros a ter que optar por um mercado paralelo, não raro também efetuado e colocado em prática por imigrantes brasileiros que já se encontram há mais tempo no local, para então viabilizar a aquisição desse tipo de medicamento. Nos recortes aí na tela vocês podem ver, não é, algumas dessas ofertas de trabalho, de, de que se consiga essa documentação mediante a pagamento, né? Então coloquei aqui alguns anúncios que são postados nesses grupos, né? E outro ponto, né, que foi muito relevante e que trouxe algumas reflexões aí para a nossa pesquisa durante as entrevistas, né, que mais até chocante do que a situação que os brasileiros possam ter vindo a passar durante a pandemia em Portugal, porque, de maneira geral, todos relataram terem tido acesso ao serviço de saúde, né, todos relataram ter tido acesso a vacinação, foram chamados via SMS, então eles tiveram, de alguma maneira, uma certa proteção. Mas o que chama atenção nesses relatos, né, é o sofrimento psíquico gerado nesses brasileiros em função das notícias que chegavam do Brasil, seja pelos canais oficiais de informação, a televisão que eles acessavam, não é? Canais de informação via internet, seja pelas redes informais, através de parentes e amigos. Não é? O descontrole da pandemia do Brasil tinha por efeito gerar uma situação de grande angústia, não é? E desconforto entre os brasileiros durante a pandemia, não é? E acabava provocando uma situação de muito penosa para eles, não é? Pela distância dos parentes. Muitos relataram terem tido perdas de pessoas próximas, não é? Perdas de amigos ou parentes dentro da pandemia, e relatam a impossibilidade de se viver o luto, não é? As dificuldades depois de lidar com perda de pessoas próximas que se foram em função do descontrole da pandemia no Brasil. Alguns que mudaram para alguns dos entrevistados, né, que haviam mudado para Portugal no início ou durante a pandemia, relataram que se sentiram muito mais seguros, né, estando em Portugal, que se sentiram muito mais protegidos, que o governo seguia as normas internacionais para a proteção da população, que havia controle, que não se podia sair, se deslocar de um bairro, não é, para outro em Portugal, e que esse controle salvou vidas, não é, preservou mais as pessoas, que as informações eram pautadas pela ciência, o que parece ser óbvio, não é? Entretanto, não é, para nós que vivemos a pandemia no Brasil, não foi isso. Não é? Nós vivemos a pandemia sob um governo negacionista, não é? Um governo que, em alguns momentos da pandemia, se agarrou a ideias como a contaminação de rebanho, não é? Procurando, assim, contaminar o máximo de pessoas possíveis com um objetivo não declarado de se controlar a pandemia. A gente também teve muita propaganda contra a ciência, contra a vacinação, a divulgação de, mesmo pelo chefe de Estado à época, não é? Propagação e incentivo de uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid, o estímulo a que as pessoas não ficassem em casa, não é, que se expusessem ao contágio. Quer dizer, houve no Brasil uma situação de grande anomalia, não é, e que a entrevista e o relato desses brasileiros deixam uma evidência muito forte, né, do descontrole que houve no Brasil e da situação de excepcionalidade a qual nós fomos confrontados, né?
Então, apenas como conclusão, não é? É importante ressaltar que a experiência dos brasileiros no exterior, em Portugal, durante o período da pandemia, coloca em evidência, não é, de alguma maneira, o descontrole e o caos, não é, que nós vivemos no Brasil em função do negacionismo, em função de campanhas, não é, orquestradas, inclusive por membros do governo, de exposição das pessoas ao contágio e contaminação. Não é? Então, essa pesquisa, não é, que buscou identificar as vulnerabilidades que os imigrantes brasileiros passaram no exterior, ela acaba por desvendar muito mais, não é, e talvez de forma muito evidente, as responsabilidades do governo, as responsabilidades de uma ação pautada pela ciência, e que essa falta de coordenação, essa falta de organização por parte do governo federal do Brasil levou, evidentemente, a uma situação de caos que acabou gerando sofrimento em pessoas que não se encontravam no país. Né? Dito isso, eu agradeço e meu e-mail ele está à disposição para qualquer contato. Muito obrigado.